Olá, povo abençoado, e vamos para mais um episódio do SarsaCast. Gente, estou muito feliz. Eu estou gostando muito, Isa, e você? Paz, Senhor povo de Deus, Lili, eu tô amando. Tá muito incrível o que Deus tá fazendo através desse podcast. Isso mesmo, a gente está aprendendo bastante coisa, conhecendo gente muito bacana, que de repente aí no dia a dia a gente não ia estar encontrando, né, Isa? Então, Verdade, assim, tá sendo assim uma bênção e eu tô se dedicando ao máximo, verdade. porque é muito especial, gente. Quantas vidas aí a gente não vai alcançar Eu e a creio nisso. palavra vai ser lançada, vamos ganhar almas para Jesus, vamos honrar e glorificar o nome dele com muitos testemunhos, né, dona Isa? Verdade, nós não podemos esquecer dos nossos apoiadores, né, Lili? Sim, porque sem eles, né, não ia ser possível. Verdade, eles estão nos ajudando, tá colaborando com a gente, nos apoiando, a Burguesinha, gente. O melhor brechó chique da cidade aqui de Marília e toda a região. Eu tô vestindo um Burguesinho, e você, Tá Lili? linda, achei que Gente, super combinou com você. que vestido maravilhoso, tô amando. Burguesinha, o melhor brechó shop daqui da cidade de Marília. Brechó shop? Brechó chique. Brechó chique. Marília. Faz parte. Faz parte. Tem o Luan também, que a gente tá aqui no estúdio dele. Verdade, esse espaço maravilhoso, super aconchegante. Que a equipe aqui, o Luan, nos recebe muito bem, né, Lili? Isso mesmo. E tem também a Paula Porpeta. O espaço da Paula Porpeta, gente, cabeleireira, que faz um cabelo maravilhoso. Que deixa a gente Indicamos linda. super pra vocês. Realça a nossa beleza. Demais. E mulherada aí tem que se cuidar, hein? Tem que se cuidar não só do seu espiritual, do seu emocional, mas também tem que cuidar pro maridão, pro namorado, pra quem não tem pretendente, né, Isa? Quando ficar mais velha aí, pra vir um varão de Deus, tem que estar bonita, tem que se cuidar. Verdade. Gente, então agora eu vou falar sobre a nossa convidada do dia, que é uma pessoa muito especial. Já bati um papo com ela aqui. Pouquinho de tempo que eu não conhecia ela, né? Mas um pouquinho que a gente conversou, eu vi assim, já deu para ver a essência dela. É uma pessoa iluminada, a Josi. Muito bem-vinda, Josi, ao nosso podcast. E eu espero que a nossa conversa flua, que seja leve e que você assim se sinta super à vontade para conversar com a gente. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, conhecendo vocês e apoiando esse trabalho que eu acredito que vai despontar na nossa nação, né? Glória a Coisas Deus. com essência. Nós acreditamos que tem ali a bênção de Deus sobre ele. Então, eu desejo para vocês muita sorte, muito sucesso. E obrigada Amém. pelo convite. Obrigada, Amém. pastora. Deus abençoe. Prazer. É pastora, olha só, eu não falei, meu Deus, Pastora Josi desculpa. Maxi. Maximiliano. Maximiano. Josi e Maximiano. Maximiano. Josi, eu não falei pastora, desculpa, viu? Não, fique em paz. Olha só, gente, um pouquinho que eu conversei com ela, eu já peguei uma intimidade aqui, sabe? Já é amiga, né, Simone? Mas pode me chamar de Josi mesmo, não tem problema. Então, tá bom. A gente vai conversar com a Josi. Um papo bem bacana. Vamos falar um pouco da profissão dela, que ela estava contando aqui pra gente. Vamos falar sobre. Ela tem um testemunho muito bonito, muito forte para compartilhar com a gente. E esse podcast aqui, além de vários assuntos, né? Tanto do ministério, profissional, o foco mesmo é os testemunhos Verdade, que edificam. que edificam e para as pessoas que estão assistindo, às vezes que está passando pela mesma situação ou já passou, ou não, não a mesma, mas sempre tem uma palavra aí que assim, Bate, né, com a situação que você tá vivendo. linka ali, né, com o problema da pessoa. E a gente, parece que quando a gente escuta um testemunho, Josi, a fé aumenta, a esperança aumenta, porque você fala assim, como que Deus é fiel, como Ele é maravilhoso, né? E todo mundo tem um testemunho para contar, né, Isa? Todos nós. Todos nós temos e já vivemos algo sobrenatural, algo grande. E é isso que a gente queria escutar de você, um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua jornada. Conta pra gente, assim, vamos começar, eu falo um pouquinho de você, depois a gente vai para o ministério, pro lado da sua profissão, mas vamos começar assim, quem é Josi? Conta pra gente. Só abrindo um parênteses aqui, que vocês disseram sobre testemunhos que edificam, né? E quando você conta um testemunho, você atrai a atmosfera do milagre que aconteceu naquele lugar. Então, contar testemunhos é atrair para os corações a fé e o sobrenatural. Gente, que bacana isso, adorei. Exatamente. Então, a Josi, eu nasci
numa família muito humilde, né? Nós não conhecíamos Jesus, não tínhamos nenhum contato com a espiritualidade. O contato que os meus pais forneciam para a gente era, de fato, em outras religiões, né? Que muitas vezes deixava a gente com um vazio profundo. E eu passei toda a minha adolescência ali, infância e adolescência, com muita escassez e dificuldades, né, que os meus pais passaram, nós passamos juntos. E aos 16 anos eu encontrei o meu tesouro, o Ai, Jesus. glória a Deus. Mas foi você ou sua família? Ou foi só você? Primeiramente, meu irmão, né, passou por um processo e ali ele se converte, em seguida minha mãe, e eu me converti logo na sequência, Que aos bênção. 16 anos. Meu Deus. Bênção. Olha só, e como que foi para você, assim, foi uma mudança muito grande? Eu falo assim, de vida mesmo, porque a gente não... Tem gente que nasce ali de berço, ele é evangélico, mas tem gente que não é, mas que não é uma mudança tão grande, né? Uhum. Eu falo mais de rotina, de vida, de... Não sei se você gostava das coisas do mundo, participava de... Era muito... 16 anos, novinha, era de Sim, festa, de balada, ou sim. tinha vícios, ou não. Foi uma transição mais tranquila, assim. Na época, nossa família, como não conhecia Cristo, e a tendência, quando você não conhece a palavra, é ir se deteriorando. Sim. Então, aos 16 anos, eu já estava envolvida com bebidas, já estava entrando ali no cigarro, já comecei a ir para festas e voltar tarde em casa. E ó, eu fazia tudo isso e, ao mesmo tempo, ficava dentro de mim um vazio. No outro dia, eu só chorava. E eu não sabia, o que eu poderia fazer para tirar aquele Pra vazio preencher aquele de vazio. dentro de mim. Então, eu era esportista na época, né, jogadora de basquete. Que legal! Sim. E ali eu termino o colegial nessa busca, né? Procurei por várias religiões, eu procurei em cartas, em ocultismo. Eu queria encontrar algo que preenchesse aquele vazio dentro de mim. Mas nada me preencheu, a não ser a voz de Deus e o chamado de Deus na minha vida. E foi através do seu irmão que você foi na igreja evangélica. Exatamente, através da minha mãe, né? Uhum. Ela começou a frequentar a igreja e ali o primeiro culto que eu fui me deu uma, um mal-estar. A voz do pastor queria sair Olha, correndo, fiquei com o ódio, inimigo já assim, ai meu Deus, essa eu tô já se perdendo, vou perder, levantando. já se levantando. E ali eu senti tanta mal-estar que eu queria ir embora. Só que passou aquele dia, eu permaneci e uma mulher pegou um violão no final do culto e ela começou a tocar. E o refrão da música Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. A hora que falou família sem qualquer falsidade, Olha que profundo. eu comecei a chorar. Aquilo que era mal-estar foi se transformando numa alegria, numa Que lindo, gente. paz, numa vontade de viver, porque nessa idade eu já Senti estava, confortável. nessa idade eu já estava sentindo alguns nuances de querer tirar a própria vida, de Olha não só. ver sentido mais para as coisas ao meu redor. Então, naquele louvor, meu coração se quebrantou. Ah, E ali eu foi o primeiro pude. encontro. Foi. Que delícia. Após um mês que eu estava indo na igreja, eu comecei a buscar. E numa conferência que teve, uma missionária estava pregando e ela fez o apelo. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. E ela desceu do púlpito e ela chegou perto de mim e disse assim: Minha filha, eu tenho um chamado para a sua vida. Muito longa é a sua caminhada. Você será minha missionária. Olha, E em um quando mês de igreja. eu estava indo na igreja, acho que era a segunda ou terceira vez, e Olha, aquela voz, a voz de Deus, quando ela entrou nos meus ouvidos, clareou os espaços. E ali eu me quebrantei. A partir daquele momento eu entrei numa intensidade.
Porque aí eu vi as pessoas buscando a Deus, eu queria, com aquelas irmãs, né, as irmãs do coque, É. as Do irmãs coque. que buscavam, que iam nas consagrações, né, As que irmãs, estavam ali círculo de sempre em oração. oração. Os jovens queriam outras coisas, mas eu queria Deus, Você porque eu estava já tinha saído sedenta. de um contexto aonde não me satisfazia ficar buscando coisas aleatórias. Então, eu comecei a me aproximar das irmãs. E ali, elas cheias do Espírito, cheias da presença. E a primeira coisa que eu olhei, falei assim, eu quero Eu falar quero, essas línguas que essas irmãs falam. eu E quero aí, viver eu quero isso. viver essas experiências. Esse E sobrenatural. exatamente. E eu comecei a jejuar. Não sabia nem como fazer. Eu Uhum. me lembro de um dia eu estar vindo da escola, né? Estava no terceiro colegial. Eu vindo da escola uma semana já sem comer e bebendo só água. Meu Assim, foi o Deus. primeiro jejum, a primeira loucura para Deus. Olha E ali só. eu me lembro de ter desmaiado dentro do banheiro, Oh, orando, porque imagina. a nossa casa não tinha porta, não tinha porta nos quartos. Sim. Então, o único lugar que dava para orar e fechar a porta era no banheiro. Eu É. me lembro de ter entrado ali ajoelhado e acordar desmaiada, assim. Quando eu acordei, eu tinha desmaiado, porque eu já não tinha percebido que eu estava com tanta fome, né? E o mal-estar em si, não percebi. Mas a presença de Deus me visitou. Ai, E eu comecei a pedir pelo batismo no Espírito Santo, para que eu pudesse ser revestida. Eu queria ter essas experiências. E um mês depois que eu estava nesse processo, numa conferência, eu fui batizada no Espírito Santo. glória a E a Deus. presença de Deus inundou a minha vida Coisa fiel. e eu comecei a caminhar desde então. Nossa, aí depois dessa não tem como separar, né? Assim, eu falo que quem já pisou no Santo do Santo, Em quem outro já lugar não conseguiu ir, não né? dá, gente, não dá. Você pode até às vezes, ai, esfriou, sai ali daquela intimidade, porque às vezes a rotina, a correria, né? Às vezes nós tiramos Deus da nossa prioridade, a gente É, até falando isso com o Eric, e colocamos outras coisas como prioridade. Mas você pode até dar uma. Mas é como se fosse um fio, assim, um lego, sim, um ego, um elo, um né? elo que te puxa de volta, sabe? Sim, Porque imagina o que você viveu. Olha que delícia, olha que glorioso, olha que. Imagina a sensação que foi. Você quer passar isso sempre. Você, eu quero sim, mais, eu quero de novo. E fica com aquela Verdade. sede da palavra. É muito A bom. gente pode procurar em vários lugares, igual os jovens que você falou sim, aqui na cidade, procuravam, buscavam, até jovens hoje em dia buscam, né, um sim, pai, buscam alguém para se sentir confortável, mas só o Pai Celestial pode nos confortar. A gente pode exatamente. estar em vários lugares, em várias presenças, mas nenhuma presença se compara à presença de Deus. É Então, verdade. gente, vigia, não saia dos caminhos do Senhor, que é o melhor lugar que a É. gente pode estar em toda a nossa vida. E eu falei assim que é difícil, porque quando planta a sementinha, eu falo até em criança mesmo, né? A gente, por isso que é tão importante aí o Ministério Infantil, eu já fiz parte do Ministério Infantil lá da minha cidade. Porque você planta aquela sementinha e por mais que ele se afasta e que na adolescência, na juventude, ele vai para outros caminhos, Sim, fica aquilo, né? sim, Gravado, né? é Aquilo verdade. plantado no coração. Aquela saudade. Exatamente. Só que é muito perigoso. Que nem você falou, vigia, e realmente, Isa, você tem razão. Por mais que tenha esse elo que nos puxa, porque a gente sente falta, porque a gente sente aquele vazio e quer viver aquilo de novo. Aquela experiência que é sobrenatural, o Espírito Santo, né, nos visitando. Só que por mais que a gente tenha esse elo que puxa, se a gente abrir no brecha e não vigiando, é perigoso não conseguir voltar mais. Ou ser tarde demais, Sim. né? Isso é muito sério, né? Tem uma frase que eu gosto muito, Lili, o melhor lugar da Terra é o centro da vontade de Deus. Olha só, muito Por lindo. É quê? verdade. Porque a gente pode estar no paraíso, distanciado da presença é o pior lugar. Exatamente. Mas você pode estar num lugar onde você acha que é um deserto ou um lugar difícil, momentaneamente, porque nada aqui é Tudo é eterno, passageiro, né? né? Os céus e a terra vão passar. Uhum. Então, as coisas vão passar. Ainda que aparentemente pareça ser, aos olhos humanos, o pior lugar da terra, se você estiver em Deus, na presença de Deus, se torna o melhor lugar. É, É isso mesmo. isso mesmo. E agora me conta, aí você se aprofundou mais, né? Sim, aí 3 meses depois eu
descer as águas do batismo. Eu lembro o dia. Ai, Foi do ao meu, é tão contrário, bom, a né? experiência Você foi espiritual primeiro e e depois depois. o batismo Olha nas águas. só. E Que ali a bênção. gente ficou mais, eu morava em Paraguaçu Paulista, ficamos mais 8 meses naquela cidade e o Senhor, numa reunião, porque eu sempre gostei muito de reuniões de oração, de lugar de oração, de secreto, porque é nesse lugar onde tudo ao redor passa a fazer sentido. É no lugar do secreto que você dá sentido às outras coisas na sua vida. Nunca é de fora para dentro, mas em Deus, no secreto com Deus, a partir dele para as outras coisas. E eu me lembro de estar numa reunião de oração com algumas irmãs numa manhã de quinta-feira. Eu já tinha terminado o colegial e Deus falou comigo através de uma irmã e disse assim: Olha, filha, eu vou te tirar dessa cidade, vou te mandar para outra cidade. Você Ó, fala. Lá Abraão, você vai tirar da sua, passar tirar você da sua parentela, te levar para um isso. outro lugar. Lá você vai passar por um deserto muito grande, mas lá eu vou te abrir portas de estudo. Eu vou abençoar o seu casamento. Você vai se casar com um homem segundo o meu coração. Olha. E eu vou, no final do seu deserto, eu vou glorificar o meu nome e você vai para muitos lugares levando a minha palavra. Ai, que bênção. E ali, quando você ouve, você fala, já é, né? Daqui a pouco Amanhã. tudo vai se Deixa eu cumprir. já fazer minha mala que eu tô indo. Eu sou assim, eu sou super ansiosa. Passado 8 meses, minha mãe se descolou da cidade, porque nós estávamos passando muitas dificuldades financeiras, e ela foi em busca de uma porta de emprego em uma outra cidade, essa cidade é Marília, Ah, né? E quando a gente chega aqui, nós não tínhamos recursos para alugar uma casa, porque estava só eu e ela, meu pai, meus irmãos ficaram na cidade, eu sou a caçula, né, de 2 irmãos, e eles ficaram na cidade e nós viemos para Marília. Quando a gente chega aqui, o único lugar que restou para a gente morar foi um porão na casa da minha tia. E nesse lugar, foi um lugar assim de muito teste, porque nós não tínhamos pia para lavar louça. A gente ia num registro perto da rua para lavar as louças ali de agachada, né? Não tinha banheiro dentro do lugar, então a gente tinha que atravessar o quintal e ir lá na casa da minha tia pedir para tomar banho, para ir no banheiro. De noite, a gente ia dormir, não tinha vidro nas paredes, então era preso com plástico. Ali, você acordava de noite, você via barata andando em cima da coberta. Então foi um lugar de muito teste, de muita forja, né? E Deus sabe o quanto que eu resisto um pouco aos insetos, né? Ai, meu Deus. Então E essa é a ali pior, foi foi a o meu pior parte. teste, foi nosso teste. Passado algum tempo, o Senhor me apresentou ao meu, hoje, né, meu marido. Ai, eu Na gosto dessa parte, eu época, gosto dos detalhes. Me conta meu, como é que foi. Foi na igreja, viu um varão. Ai, é esse, pai. de Apaixonei. fato, parece que foi isso Ai, mesmo. me conta. Eu gosto de saber os detalhes. Você não gosta de ficar curiosa, Isa? Você fica imaginando quando for você, se ficar mais mocinha, que você vai conhecer um varão bem bonito de Deus? Também, eu creio, eu imagino assim, Você me só vamos conta crescer. depois. Glória a Deus. Sim. Ai, conta pra gente, como é que foi? Você tava na igreja que você tava congregando Eu lá. estava Aqui, congregando né? numa igreja e assim, eu congregava em uma, na época era presbiteriana renovada, só que ficava muito distante. E aí eu acabei começando a congregar nesse lugar mais perto, Perto onde né? você estava morando. Isso, lugar mais perto da minha casa. E um determinado culto, eu cheguei e tinha uns meninos, né, que vieram visitar a igreja e eu estava ali tocando, né, e deram oportunidade para esse jovem, né? Esse jovem Esse jovem foi. varão de Deus. Aí quase que a gente canta aquela música antiga, lá vem o varão, né? É. Ele subiu no altar lá e começou a orar. Convidaram ele para orar e dar uma palavra. E ele, muito dedicado, muito entregue, né? Hoje pastor, né? Hoje, pastor. E naquela época ele cuidava, né, de internos de uma casa de recuperação, um menino que já tinha saído do trabalho, ele abriu mão de tudo para cuidar de pessoas que têm problemas com vícios.
E ali ele levou esses jovens para a igreja para poder receber a palavra. Quando ele foi no altar e começou a orar, ele chorou, Nossa. orando. E Glória a aquela piedade, devoção Aham. dele, eu senti a presença de Deus olhando para ele. Ai, eu falei, meu Deus, acho Meu que é. Deus, é esse. Só confirma, pai. Essa semana ainda, me confirma se vai ser esse. Ali eu gostei do que vi, gostei da parte espiritual, É. porque assim, né, o Senhor nos dá alguém que agrade os nossos E olhos. ele te prometeu, né? Vamos Sim, lembrar aí daquela promessa é, que ele fez, né? Que iria exatamente. É, arrumar um esposo temente a ele, né? Então, Exatamente. assim, E ali, Lili, a gente começou a conversar. E ele, um certo dia, me levou em casa, tava frio, tirou o terno, colocou no meu um ombro. cavaleiro. Aí a gente só conversando. E chegou um belo dia e eu falei, Deus, eu já sofri tanto com a parte, apesar de ter 16 anos, na época que eu conheci, eu já tinha perto dos 19. E eu falei, Deus, eu não vou ficar sofrendo por ninguém. Eu esperei 3 anos, não fiquei com ninguém, porque é um tal, né, de estar na igreja e a menina passa pela mão de todos os meninos da igreja e vice-versa. Mas a gente não. Eu falei, Deus, eu vou esperar a pessoa certa. E eu fiquei 3 anos na igreja sem ficar com ninguém, sem paquerar ninguém, Esperando mesmo esperando em Deus. aquela promessa. Exatamente. Quando ele aparece, né, para mim, eu falei, Deus, eu eu quero que o senhor me confirme. Eu pedi 3 confirmações. A última que eu me lembro, né? Eu falei assim, no domingo, se até quinta-feira orei em espírito. Se Hum. até quinta-feira ele vier em casa, me pedir em namoro, né? Eu vou crer que é da vontade do Senhor. Quinta-feira, 3 da tarde. Sério? Falei Três, e assim, olha a hora, né? sim. 3 horas da tarde. Falei, quinta-feira, três ó, da 13 tarde. profética. Sim. E ali, quando eu foi segunda, terça, quarta, falei até, né? É. Então, Aí aquilo ficou, nossa. quinta-feira, pasmem, 3 horas da tarde, o Aleixo bateu no meu portão. Olha que bênção. Ele apareceu lá com outro casal e vieram fazer uma visita para mim. Ah, meu Deus. E nessa visita, ele sentou e falou assim: Olha, eu queria conversar com você porque eu tenho orado a Deus sobre a sua vida e eu queria saber se você quer namorar comigo. Aí eu olhei para ele e falei: Sim. Ele falou: Sim? Aí você contou que você Ele também falou assim, estava orando. aí ele tinha feito uma prova, o seguinte, ele disse assim com Deus, falou assim, Senhor, se eu perguntar para ela se ela quer namorar, ela responder sim, eu creio que é ela para mim. Olha. Porque se ela falar eu vou orar, vou ver com Deus, eu não vou, não é para É. ser essa pessoa. Então eu vou ficar em paz. Então Deus já confirmou, hein? Confirmou para Então, ele, confirmou confirmou para para. mim. Ai, Deus é lindo, é delícia, né? Eu adoro ver essas histórias assim. Eu falo, meu Deus, e ele trabalha nos detalhes, né? Exatamente. Olha como que é. E só que isso tudo aconteceu porque você esperou nele, né? Sim. Porque, igual você falou, muitas vezes a gente fica afobada e tenta falar, será que. Aí o primeiro que aparece, fala, é esse. Porque nesse decorrer da espera, né, no caminho, aparecem. E Exatamente. E apareceu na época 3 bons partidos, mas não era o excelente. olha só. Porque às vezes a gente troca o bom achando que é Exatamente. excelente, mas é só bom. É. E aí Ai, os que anos se bem. passaram, a gente percebeu que realmente Deus, muito, muito obrigada. Obrigada, é, E eu né? não optei pelo bom, eu optei pelo aquilo que era Excelente. excelente, aquilo que o Senhor trouxe para mim. E juntos vocês, juntos, né, cada um com seu ministério, Sim, construíram aí algo tão precioso, né, que sim, agrada ao Senhor. Que vocês têm a igreja, que ele é pastor, né? sim. Que Aí você tá passou o junto com processo, ele. nós nos casamos, né? Já faz tempo? 21 anos, vai Olha fazer que agora em dezembro bênção, que nós nos que casamos. bênção. Deus E abençoe esse casamento, seu ministério. sim, Que bom. e Deus tem, no decorrer do processo, né, nós passamos por algumas dificuldades, né? Tem o teste, tem os aprendizados, porque quando eu me caso, eu não tinha experiências e nem exemplos de casamentos.
Uhum. A primeira coisa que a gente ouve, né? Minha mãe disse assim: se não casar, se você pode casar, e se não der certo, você pode vir para casa. Então você chega no casamento já, né? É. Daquele jeito, armada. Então foi muitos processos, muito aprendizado, muita forja, né? E nesse interim eu fiquei 10 anos me dedicando ao ministério, dedicando, fazendo a obra de Deus, indo nas igrejas, né? E dedicando em tarde da bênção, e fazendo a obra do Senhor, sempre. E aos 27 anos eu comecei uma outra fase da minha vida, Hum. que foi a parte dos estudos, né? Que Deus Sim. havia me dito. Ali eu comecei a prestar o vestibular e eu passo numa faculdade estadual, né, que foi a FATEC, e 3 anos depois eu me formo como tecnóloga em alimentos. Olha que Já tinha legal. todos os meus planos arquitetados, tudo Uhum. certo, porque nós passamos muitas dificuldades ministeriais, né? E houveram algumas tristezas, né? Que aconteceram no chamado, no meio do ministério, que nos faz olhar para outros lados. E às vezes a gente Sim, fala assim, eu vou cuidar da minha vida. é natural. E o chamado ardia no coração, mas não tinha a compreensão. Porque, como era muito intensa, as pessoas olhavam e falavam assim: Nossa, você está querendo se parecer, Verdade. né? Você quer. Uma vez um líder disse assim: é, Você quer ser estrela, estrela caiu do céu. Só porque Gente, muitas vezes a gente louvava a presença de Deus, inundava o ambiente, e inunda, glória a Deus até hoje, mas a gente ficava nesse processo de lugares que não compreendiam aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus havia depositado em sim. nossas vidas. E ali eu parti para a parte dos estudos, comecei a fazer a faculdade, Começou a focar em outra coisa. comecei a focar em outra coisa. Meu coração ficou muito doente. Eu fiquei por 2 anos afastada do ministério da igreja, porque eu não queria mais. Eu queria servir Jesus, queria estar com Jesus, amando, servindo, mas eu não queria mais estar em evidência. Porque eu falei, Deus, eu não preciso estar ali, eu quero estar no secreto, é o lugar que o Senhor sempre me colocou. Uhum. A partir de então, eu estudo, faço toda a parte, né, da faculdade, me formo e me lembro que um determinado dia eu, eu Deus foi me curando, fui numa conferência e Deus me mostrou o lugar que eu estava presa emocionalmente. Havia Olha. uma cadeia dentro de mim, Uhum. né? Se você ler o Salmo 18, ele fala assim: Cordéis de morte me cercaram, até que o Senhor se levantou e veio até mim, tirou-me das muitas águas. Porque Salmo 18 fala, né, daquilo que o salmista estava passando. E a Sim. minha alma ficou presa, doente, em um determinado lugar. Ali eu aprendi que há situações que nós passamos que nós nos aprisionamos. E o Senhor não nos quer assim. Sim. E ali o Senhor me ministrou, né, num determinado dia, e eu estava já num processo de busca intensa novamente, e eu tive uma visitação dentro do meu quarto. É. Eu tive uma experiência espiritual. Eu estava já jejuando há 14 dias só com líquido, só água, né? Estava buscando a Em presença todas as refeições você só estava com um líquido. com água. Olha. E ali, no final dos 14 dias, eu achei que os anjos iam vir Te me, buscar, porque me já estava servir, me comendo, servir, ia buscar Jesus, ela. né? Meu Quem me Deus. visitou foi o adversário. Eu tive uma experiência espiritual, meu corpo entrou Ah, em um transe que a gente fala, né? Quando o seu corpo se prende, você não consegue sim, sair. não consegue se mexer, né? E ali eu vi quando entrou um ser dentro do meu quarto, sentou na beira da minha cama e ele falou assim: canta pra mim. Eu disse, me deu muito temor, porque dá uma sensação de pavor. Opressão. A opressão foi muito intensa. Parecia que você podia cortar o pavor de tão intenso que E estava como que o era ambiente. a Não imagem? consegui ver, só vi da cintura para baixo, Aham. tinha cascos, né? Misericórdia, Entrou, gente. sentou e Ah, falou, porque muito arrogante, é. né?
E depois dessa experiência você consegue perceber ele em algumas atitudes, né? De pessoas, infelizmente. Mas ele muito arrogante, muito cheio de si, disse assim: canta pra mim. Por que que você não canta pra mim? Eu vou te dar tudo que você sempre sonhou. Vou te dar fama, sucesso. E ele começou a citar alguns grupos pra mim. Na época fazia muito sucesso. Eu não vou falar aqui por questão de ética, Uhum. mas ele começou a falar de alguns grupos na época, de samba, de axé, que estava na época, estava em Mas alta. tudo música do mundo Tudo mesmo, música do ele falou, nada. canta pra mim, né? Cantar pra Uhum. ele é cantar. Sim, não, porque eu falo porque a gente escuta que às vezes até do nosso próprio meio mesmo, do meio gospel, tem aí alguns grupos que a gente Exatamente. ouve falar. Eu escutei esses dias em outro podcast, por isso que eu te perguntei se Sim. são. E nessa experiência espiritual, ele falou, canta pra mim, eu vou te dar fama tal qual eu dei pra esse e esse grupo. Olha E ele isso. disse assim, até mesmo no meio evangélico eu tenho tido êxito. Ah lá, tô falando. Ultimamente eu fechei um contrato com um deles, com um grupo que estava em alta na época, que cantava, tá fazendo muito sucesso. Hum. E ele falou, mas tem um lá que eu não consigo dobrar. Olha só. E ele saiu do grupo e foi É, fazer porque, carreira solo. porque não tava, né, E ele falou, e eu quero fazer com você, eu quero te dar fama, eu quero te dar riqueza. para poder Ele de. lá falou assim, ele lá só vai te fazer sofrer. Então eu vou te dar tudo o que você sempre sonhou. Ali, eu só lembro que ele colocou a mão nos meus pés, eu estava deitado de bruços, que eu estava orando. Começou a subir um gelo no meu corpo e parou aqui, na garganta. E eu só consegui falar, Jesus, Jesus. Quando eu falei isso, um clarão entrou no quarto e eu abri os olhos, eu estava no meu quarto. Meu Deus, Aham. arrepiei. Olha isso. E partiu desse momento, 6 meses depois, eu fui acometida com um câncer. Ah, Eu já tinha acabado de me formar, né? Eu estava fazendo os meus planos, ir embora para São Paulo, estava com oportunidades para lá, então eu falei, eu vou embora daqui, já chega de Marília, né? Não deu, amém, tive algumas experiências boas, vamos para. vou tentar em outro lugar. E quando chegou lá, o Senhor, o Senhor foi interceptando os meus caminhos. Ele foi me parando, até que eu me formei em agosto de 2020, 2012, primeira faculdade. E quando eu me formei, eu falei, 6 meses depois eu vou embora, né? Quando foi em dezembro, eu fui fazer uns exames. E aí eu fui De acometida rotina. de rotina, eu queria engravidar, né? Aí fui fazer uns exames de rotina, falei, eu vou fazer os exames, vou ficar pronta e vou Então você não teve embora. sintoma nenhum, não sentiu nada? Não, nada. Meu Deus. Ali, quando eu faço um belo dia, eu fiz um exame de toque, né, de mama, e eu vi um carocinho. Parecia um pedregulho, assim, embaixo da pele. E ali começou, amiga, o processo. Quando eu Isso fui é na a médica, importância de se conhecer o seu corpo, né, sim, gente? Isso, mulheres, é muito importante se tocar, fazer esse exame, né? Assim, a gente tá no sim, banho, porque olha só, se não passa batido, a gente acaba que não percebe, porque deve ser bem perceptível, sim. né? Foi perceptível, né? Foi na lateral da Uhum. mama direita. E ali começou o processo. Eu fui fazer todos os exames. 4 meses depois, eu estava com um carcinoma já de grau 4, Nossa. né? Grau 3, perdão. O grau 4 é aquele que espalha pelo corpo. Uhum. E ali foi uma luta. Aí sua vida virou de ponta Foi, cabeça. porque o que era sonhos, objetivos e projetos se tornou uma luta pela vida, É, nada mais né? importava. E ali eu comecei eu lembro que foi muito difícil a parte do cabelo, porque eu tinha um cabelo na época muito bem cuidado, né? Liso, comprido. E ali, quando eu tava sofrendo, eu falei, Deus, meu cabelo, Deus. É E, que e mulher tem, doía. né, essa. A gente é um pouco mais Tem, vaidosa, assim, a gente
tem algumas coisas que pega mais, né? Porque Exatamente. Na primeira quimioterapia que eu fiz, 3 semanas depois o cabelo já começou a cair. E eu tava sofrendo muito. Aí o Senhor falou pra mim: Você vai ficar sofrendo? Aí eu falei: Não, Deus, eu vou te entregar meu cabelo como oferta. olha isso. E quando eu entreguei como oferta, começou pelo cabelo, depois foi o ser, o corpo, a aparência, tudo. Eu não sofri mais. No dia que eu tava raspando a cabeça, né? Uhum. Não doía mais, como antes. É, Eu aprendi aquilo que você coloca nas mãos de Deus e não sofre mais por aquilo, volta para você de acordo com a vontade dele. olha só. E ali eu soltei, fui soltando, né? Foi Desprendendo, me né? desprendendo e ao mesmo tempo continuei fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho. E o Senhor falou assim para mim, faz teologia. Eu comecei no processo de radioterapia. Eu comecei, aí passei por 4 cirurgias, fiz as radioterapias, as quimioterapias, e um belo dia eu fui desenganada pelo médico, né? Nesse interim, eu já estava estudando a teologia, terminei a teologia, e o médico disse que não haveria cura para mim, né? E eu passei pelo processo, falei com Deus, falei, Deus, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Porque o que eu mais quero nessa vida é ver o seu rosto. Mas se o Senhor tem algo ainda comigo, então eu quero permanecer. Me dá a oportunidade de sair dessa e Falar seu glorificar o teu nome. testemunho, né? Ser testemunho. Exatamente. E ali passou, o processo. Ela fiquei 1 ano e meio depois que eu fiz todos os exames e tal. Ela tinha parado de agir a doença, né? E aí eu tive mais um tempo ali no 1 ano e meio, né? Que foi que eu tive um refrigério, digamos assim. Uhum. E nesse refrigério, o Senhor falou comigo, eu queria ganhar alma, estava cansada dos 4 paredes. Eu quero ganhar alma, quero ganhar alma, quero ganhar alma. E Deus falou assim para mim, vai estudar. Eu falei assim, não, estudar não, porque eu já estudei, eu já fiz uma faculdade, já tá bom. Agora é ministério, é obra, eu quero estudar, eu quero fazer sua obra. Uhum. Já tinha feito a teologia, estava pronta. Eu falei, agora vai. Aí o Senhor falou assim, vai fazer faculdade. E aí eu fui. Aí eu olhei lá na, no vestibular, falei, vou fazer administração, né? É uma faculdade mais tranquila, aparentemente, né? Eu gosto dos temas e tudo. E quando eu fui me inscrever, falou assim no meu ouvido, engenharia. Aí eu falei, engenharia não, porque tem muito cálculo e Muita eu não sou matemática. muito boa de matemática, então vou fazer Aham. administração. Engenharia. Olha. Por isso que eu falo que Deus quer até participar Verdade. das profissões, porque as profissões são missão. Sim. É uma missão de É Deus para porque sua em vida. cada lugar que a gente tá, né? Que nem na faculdade, você vai falar de Jesus, você vai evangelizar. No seu Exatamente. trabalho, Mas é, pasme você, Lili, 30% das pessoas apenas 30% dos jovens que entram na faculdade saem cristãos. é, Apenas 30%. é um número baixo. Exatamente. Então, quando Deus me manda ir para a faculdade, eu obedeci. Falei, amém, eu vou fazer engenharia. Deus me deu a bolsa, me deu tudo para eu estudar. E 3 meses depois que eu estava estudando, eu percebi na pele, do lado da mama direita, já tinha feito reconstrução, já estava tudo ok. Eu percebi parecia um machucadinho. E ele foi aumentando, me dando água ali. E eu falei, Deus, que é isso? É Fui ser- para o médico em março de 2017, eu já estava já na engenharia, tinha começado a fazer 1 mês de Você já tinha faculdade. reerguido de tudo que tinha passado. Exatamente. Ali o senhor falou, vai no médico. Eu fui, dentro do mês de março eu fiz 2 cirurgias, acometida por câncer de pele agora. Meu Deus. E ali foi outro processo, porque eu me afastei da faculdade, falei, eu vou parar. Aí a voz de Deus falava assim, continua. Eu falei, não, eu não preciso passar por isso, Senhor, fazendo faculdade. É muito difícil já, eu tô no começo, eu vou perder tudo. É.
eu vou parar. E a voz falava, continue, continue. Era só essa frase que eu ouvia. E eu fiz os 4 meses, né, de recuperação das cirurgias. Em agosto de 2017, eu volto para a faculdade, já com algumas matérias, né, fazendo prova e dependendo ali da ajuda das pessoas. E eu tive tanta dificuldade para poder entender as matérias. E aí eu lembro de estar deitada na cama, fazendo quimioterapia, e muitas vezes ali na recuperação, deitada estudando Para tentar, geometria analítica, meu Deus, para estudando tentar cálculo acompanhar diferencial, ali, estudando e chorando e falando: o Senhor é o Deus das ciências, o Senhor me criou a ciência. capacita. Então eu quero capacidade, me ajuda. E ali eu ia para a faculdade no grupo, né? Porque o cabelo já tinha bombado de novo, É. Nossa, já caiu já tudo de novo. estava inchada por causa das quimioterapias, então não era agradável ficar perto de mim. E no grupo que a gente tinha, as meninas se reuniam para estudar e não me chamavam. Ai, meu Deus. E eu pedi ajuda. Me Aham. lembro de uma prova de física mais difícil de todas, que o pessoal tinha medo. Me lembro de ter chego mais cedo na faculdade e elas estarem estudando no cantinho lá da sala e eu olhar e falar: Deus, é o meu grupo, por que que eles não me chamam? Eu voltei, entrei dentro do banheiro, aquele dia eu estava um pouco mais vulnerável. Uhum. E ali eu fechei a tampa do vaso, sentei e comecei a chorar. Mas eu chorei descontroladamente. É. E ouvi uma voz. Falei: Deus, eu não tenho grupo, ninguém quer me ajudar. Deus falou assim para mim: eu sou seu grupo. Ah, Pai, Filho e Espírito Santo. é. Levanta daí. E que Vai lá e grupo melhor faz, que esse? vai lá e faz sua prova. Eu me lembro de sentar e ouvir tal cálculo, vai aqui, vai aqui. Eu tinha Olha, estudado, é óbvio, não crer é, nessa coisa é. de conhecimento por osmose. Crianças que estiverem ouvindo isso, não precisa estudar para prova, tá? Eu estudava mais por causa da químio, você não lembrava das coisas. Sim, A mente ficava é muito remédio, né? muito difícil de lembrar das coisas. E ali o Senhor me deu a, o direcionamento. Eu acho que a prova valia 7,8, eu tirei 7,2. Você estava com o melhor grupo ali da sala, né? Vamos combinar que você estava com o melhor grupo. Moral da história. Continuei. No meio do processo, eu tive a voz de Deus falando comigo, né? Que era tempo de boas notícias. Fiz os exames, estava com diagnóstico de cura naquele momento. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali o Senhor falava para mim: continue. Continua. E a faculdade inteira ficou sabendo do meu processo, viu o que Deus fez. E eu me via no, 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 no lugar que faz oratório e juramento lá, Uhum. na plataforma. Eu me via lá, toda paramentada, Formanda. de formanda, fazendo a oratória da turma. Glória a Deus. Eu me via lá. E toda vez que ele falava continua, ele me mostrava essa foto Essa na visão. minha mente. Uhum. E eu fui, e eu continuei. Chegou no 2021, já formada e tudo, o Senhor falou para mim: você conseguiu, você chegou onde eu te mostrei. Glória a Deus. Só que quando foram fazer a escolha, escolheram 2 meninos lá da sala. Uhum. E eles foram escolhidos para juramentista e orador da turma. Falei: ai, Deus, acho que o Senhor só me mostrou isso para me alegrar e falar que eu ia chegar lá, né? Jeito nenhum. Visão, visão, visão. Você vai. Quer ver? Vamos escutar. E ali, os meninos escolhidos, a gente se formou, finalizou tudo. Nessa época, eu já tinha entrado no mercado de trabalho, já estava procurando outra porta, enfim, né? Tava tudo se engajando. E o Senhor começou a falar no coração do menino que ia ser o orador da turma. Até que um dia, já em 20 de dezembro, ele me ligou. Falou: Josi, preciso falar com você. Porque tem um negócio que fica falando assim pra mim: é ela, é a Josi, Gente. é ela, deixa E ele é ela. cristão? Não, Ai, que delícia.
Ela É é bom o demais momento o trabalhar dela. de Deus, né? Fala a verdade. E ali ele falou para mim: não pode ser eu não posso, não é o meu momento, não é eu para estar lá como E, orador da turma, eu vou falar com a turma. e imagina ele como cristão para entender esse é ela. Mas, gente, quem tá Como falando não aqui, cristão, né? como não cristão, fala, mas quem que tá falando comigo? O que que tá acontecendo? Exatamente. Né? A história é longa, né? Mas para resumir, a gente conversou com a turma e no dia 20 de janeiro de 2022 eu estava lá Exatamente no igual a sua lugar que eu visão. tinha visto há 5 anos atrás, Deus, quando tudo estava difícil. Eu creio, eu já passei E por já isso, é com bom 2 portas demais. de emprego, Deus Olha, falou para mim que Josi, eu ia me dar porta para escolher, né? E olha já com só. 2 portas de emprego para escolher o trabalho que eu ia querer trabalhar, Deus é né? maravilhoso. E a Nossa, que partir de história linda. então, o Senhor foi nos dando direcionamento, nós congregando em algumas igrejas, trabalhando com jovens, e até que o Senhor começou a falar no nosso coração: apacenta as minhas ovelhas, Hum, apacenta as minhas ovelhas. E aí nós recebemos o chamado pastoral, e que estamos desenvolvendo hoje já, vai fazer 1 ano, né, que nós estamos ativamente como pastores. Eu sim. falo que a gente é pastor não integral, mas que fazemos tendas, né? Ai, que gostoso. Nós trabalhamos, hoje eu Uhum, trabalho na área, né, de TI, eu uhum. trabalho com robotização de processos, faço parte de consultorias na área de melhoria contínua, trabalho com mentora, coaching. Então, o senhor, nesse interim das faculdades e tudo, foi me dando as pós-graduações, estou na Te terceira pós, me capacitando, te capacitando. moldando ali. E hoje eu vou nas empresas para organizá-las, porque não pregando explicitamente, mas fazendo aquilo que Deus fez no Éden, que é colocando cada coisa no seu devido São, lugar, ajudando as pessoas a se organizarem também sim. emocionalmente, né? Que eu trabalho com mulheres hoje também, né? E Deus tem sido glorificado. Amém. Gente, que história mais linda e forte, hein, Josi? Muito forte. Diferente. Aí, 2 curas, né? Passou por 2 tratamentos, que é muito difícil, quem já passou sabe. E tá aqui para contar pra gente e que trabalhar de Deus maravilhoso em cada detalhe, né? Exatamente, Lili. E E eu falo para você que eu não estou, não é que as lutas foram embora. Ah, então, na época que passou tudo pelo processo, era recurso financeiro que não tinha, carro que fundia o motor, ataques espirituais, Satanás vinha e falava, tá vendo? Eu não falei que você ia sofrer? é, E todo esse processo, esse bojo, sem recurso, sem nada, e Deus cuidando de tudo na nossa volta. Então, eu falo que o Senhor muitas vezes permite alguns processos na nossa vida. Eu não te digo sim. que eu não esteja passando por processo. Não, a gente Todos sempre nós sempre estamos sim, em sim, processo de de aprendizado, aprendizado, né? E melhoria exatamente. também. Aham, E o Senhor me deu a estrutura que eu precisava para esse tempo. sim. Porque para sustentar o que Deus tem depositado sobre nós, né? Cuidar Para de te preparar, pessoas, né? né? Porque Tem que como que ter. você você precisou passar por algumas coisas para cuidar de pessoas que hoje estão passando por isso, Sim, ou então você precisava ter essa experiência e saber como é para lidar mesmo, né? Deus te exatamente. capacitou também com as faculdades, com as pós, e te forjou, simplesmente assim, te moldou e você assim transformou nessa mulher inteligente, forte e maravilhosa, que só de conversar um pouquinho a gente já viu. a gente já Glória a sentiu Deus. dessa Agora eu mulher. entendi, Simone. Muito, eu quero ser amiga também. Gostei. Agora, para a gente encerrar esse podcast, deixa uma palavra, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Uma palavra. Uma palavra, Jesus. Ai, A saída. sim. Jesus é a única saída. E ele é o melhor recurso, o melhor amigo. E ele é todo o suprimento que nós precisamos para passar a nossa existência. Verdade. E o melhor colega de trabalho, hein? Fica bem, né? Exatamente. Gente, que delícia de conversa. Fluiu, leve, aprendi muito. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Esses dias
eu pensei em dar uma trancadinha na minha faculdade de teologia por conta muitos compromissos, desse vucu-vucu aí que tá a minha vida. Na hora que você falou, não desista, não para, não desista. Eu falei, gente, será que isso é pra mim? Aí continuou Será? falando, aí eu falei, já entendi, pai, esse é pra mim. Então, assim, olha pra você ver, né? Pelo menos aqui, pra mim agora, já já tocou no meu coração. Imagina quantas pessoas que não vão Sim. ouvir e que não só isso em relação à faculdade ou um curso que a pessoa estava querendo parar igual eu, ou trancar por um tempo, né? E ainda veio na minha cabeça, eu tô querendo trancar por conta que a minha vida tá corrida. Passando por um processo de câncer e tratamento, não trancou. Ah, eu fico, até eu, se eu fizer isso, Outra né, vida. me constrangeu. Então, assim, mas pode ser que não seja isso, mas algo que você falou, por tudo que você passou, alguma coisa vai tocar no coração de alguém, Eu você creio. vai transformar a vida de alguém, né? Jesus vai transformar através, te usando como instrumento, através do seu testemunho. Então, eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Adorei te conhecer, sinceramente, de coração. Foi um prazer. Meu E, irmão, e um prazer recebê-la aqui no SarsaCast, né, foi Isa? muito. Nossa, foi uma vez, uma Foi. conversa maravilhosa que tivemos aqui. Que Deus abençoe bom. muito a sua vida, viu, pastor? Estamos aqui para servir. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe vocês sempre. Amém. Deus abençoe. Gente, um beijo. Deus abençoe cada um de Deus abençoe o vocês. povo de Deus. Obrigada por estar aqui, E, tá? e até o próximo Até o episódio. próximo. Em nome de Jesus. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Pai, Senhor. Tchau.